profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és. Olá, irmãos e irmãs, tudo bem? Que saudades de todos vocês. Vamos aos avisos? Você que é membro da nossa igreja e que pode contribuir nesse momento com dízimos e ofertas, a gente vai disponibilizar a conta da igreja para que você faça uma transferência ou um depósito bancário. É com essa contribuição que a igreja faz os trabalhos dela e pode continuar ajudando a quem precisa. Papai, mamãe, crianças, novidade boa! Agora o Arena Kids é em casa, para você poder assistir e aprender em família. Você pode acessar através do YouTube, no canal da igreja, ou através das redes sociais do próprio Arena Kids. A IPI do Brasil lançou a campanha Juntos Todos em Missão. Essa campanha é para ajudar pastores, igrejas e missionários que estão passando nesse momento por alguma dificuldade. Você pode escolher alguns dos valores que estão citados aqui ao lado para fazer a sua doação. A conta para ser depositada também está destacada. A sua ajuda é de grande importância. Está acontecendo o Bazar Missionário Online. Ele está disponível no Facebook e no Instagram. Vocês podem ver os itens como utensílios domésticos, bijuterias, artesanatos. Vocês podem adquirir o de vocês, mas também contamos com a sua participação doando esses itens. A gente precisa de itens novos ou em bom estado. A gente pede para que vocês verifiquem na casa de vocês e façam as suas doações. Procurem, por favor, a Célia. O número de telefone dela está disponível ao lado. Olá, irmãos e irmãs! A partir de agora, os cultos e as mensagens também vão ficar disponíveis em plataformas como podcasts. Isso mesmo, para você ouvir onde você estiver. As plataformas disponíveis são Google Podcast, Spotify, entre outras que estão aparecendo aqui. Para você ouvir, basta acessar, pesquisar por IPI de São Caetano e escolher qual a mensagem que você quer ouvir. Essa é mais uma ferramenta que a IPI escolheu para levar a mensagem de Deus para todas as pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Boa noite, irmãos e irmãs. Saúde a amada igreja reunida em casa, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito bom estarmos reunidos mais uma vez para louvarmos o nome do nosso Senhor nesse frio, né, que chegou tarde, né, mas que tem aí feito a gente usar uma blusa e as cobertas nesses dias, nesse frio que tem feito. Mas que você se sinta aquecido, que você se sinta abraçado por Deus, pelo Espírito Santo nesta hora em que juntos estaremos aqui, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou
eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, louvando o seu nome, porque sinto o Senhor. Louvando o seu nome, porque sinto o Senhor. Louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Já reconectamos, as pessoas estão voltando. Pedimos desculpa para você, né? A gente tem aí esse problema técnico que a gente está tentando descobrir o porquê que a conexão está sendo interrompida, mas tudo para a glória de Deus. Nós vamos continuar. Eu quero ler com você então o Salmo de número 121, salmo conhecido de todos nós, onde nos diz que Deus é o nosso protetor. Nós temos, infelizmente, visto tantas coisas acontecer no nosso mundo, não só em relação à pandemia, mas tantas coisas temos presenciado, violências, tragédias, tanto sofrimento no nosso mundo, e nós vamos conversar nesta noite, meditar na palavra do Senhor, sobre como amenizar esse sofrimento, o nosso sofrimento, diante de tantas coisas que nós temos visto. E o Salmo 121 nos diz que Deus, Ele é o nosso protetor. Amém? Salmo de número 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Palavras do Senhor. Quero orar com você agora. Pedir para que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos, se desligue um pouquinho de toda e qualquer preocupação daquilo que você vai fazer ainda hoje, né? Dê uma pausa aí nas suas atividades, a não ser que você ainda esteja trabalhando, está ouvindo, mas você que pode se desligar, respirar fundo, desacelerar um pouquinho o coração, coloque-se aí diante da presença de Deus para orarmos juntos. E eu peço também para que você, no decorrer aqui da nossa meditação, da nossa celebração, você coloque aqui no chat, né? Coloque aqui nos comentários os seus pedidos de oração, seus agradecimentos, para que no final a gente possa orar juntos. Então, no decorrer aí você pode, no chat aqui, colocar os seus pedidos de oração. Tá bom? Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo dia de vida. Te damos graças, ó Pai, por tudo aquilo que a gente fez no dia de hoje. Pela Tua presença, ó Pai, constante e real nas nossas vidas. Mesmo, ó Pai, diante de tantas angústias, tanta ansiedade, tanta inquietação, diante de tanta correria, ó Deus, o Senhor tem se feito presente nas nossas vidas e tem nos abençoado, tem suprido todas as nossas necessidades. Por isso nós te louvamos, Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nesta hora visite cada família, cada irmão, cada irmã que está aqui nesta hora, Deus, cada família da Tua igreja, cada família aqui representada, ó Deus, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue, ó Pai, direcionando, que o Senhor continue, ó Pai, suprindo todas as necessidades para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. O Senhor continue, ó Pai, cuidando da saúde, livrando, ó Senhor, cada irmão, cada irmã de todo perigo, ó Pai, cuidando daqueles que já voltaram às suas atividades, que estão trabalhando, livrando de todo perigo, ó Deus, cuidando daqueles que ainda estão trabalhando em casa, ó Deus, cuide também, para que haja, Senhor, uma preservação aí do emprego, ó Deus. Temos presenciado uma crise, que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando os nossos irmãos, preservando, ó Deus, os empregos, os negócios,
para que eles continuem, ó Pai, exercendo suas atividades, suprindo as necessidades, cada um de sua família, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado porque mesmo em meio a tantas coisas que temos presenciado, o Senhor tem se feito presente nas nossas vidas, ó Pai. E pedimos que o Senhor, ó Deus, com Teu Espírito Santo, interceda, ó Pai, de uma maneira especial para aqueles que estão acamados, enfermos, ó Deus, vítimas dessa doença ou de outra doença, ó Deus. Que o Senhor esteja, ó Pai, colocando Tua mão santa, curadora e restauradora sobre a vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Pedimos, ó Pai, o Teu consolo, o Teu fortalecimento na vida desses queridos que têm perdido, ó Pai, familiares, amigos, vítimas desta doença. Que o Senhor, ó Pai, esteja fortalecendo, consolando os corações em nome de Jesus. Sidos pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Certos de que o Senhor, ó Deus, é um guarda que não dorme, é um guarda que não dormita, ó Deus, que está a todo tempo, ó Senhor, todo instante do nosso lado, nos guiando, nos fortalecendo. E pedimos que assim o Senhor continue a fazer, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, recebe a nossa oração, pois fazemos isto em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós meditarmos na palavra, quero dar um aviso importante. No dia 15, próximo dia 15/8, daqui 2 sábados, nós teremos mais uma edição aí do nosso Drive-Thru Solidário. Nós tivemos no mês passado, finalzinho do mês passado, entraram poucos materiais, então a gente quer dar continuidade, fazer agora dia 15. Já coloque aí na sua agenda, já separe os alimentos, para que você nos ajude aí a abençoar pessoas, além das famílias que a nossa igreja já ajuda. Nós temos algumas famílias aí que a gente tem ajudado nesse período de pandemia. Então a sua contribuição é muito importante para nós, seja em alimento ou em roupa. Você ainda pode trazer roupa dia 15, para que a gente possa abençoar as instituições que ajudam as famílias que carecem de roupas, né, neste inverno. Então coloque aí, separe na sua agenda esse dia 15/8, né, comecinho do mês, na hora que você for no mercado lá, compre aquilo que você compra para você, para que você doe também aqui no Drive-Thru Solidário. Dia 15, das 9 às 13 horas, nós estaremos aqui recebendo então a sua doação, tá bom? Deus assim nos abençoe. Para aqueles que estão chegando agora, nós tivemos um problema aí na conexão, já está restabelecida. Vamos aí orar para que não haja nenhum outro problema técnico, que a gente consiga permanecer aí conectado. E também quero pedir para você, que chegou agora, coloque aí os seus pedidos de oração no nosso chat, aqui nos comentários. Coloque aí os seus pedidos, seus agradecimentos, para que no final a gente possa orar juntos em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler com os irmãos, nós vamos meditar também hoje no livro dos Salmos. Vamos meditar sobre vencendo o sofrimento. E eu quero ler com os irmãos, como base para a nossa meditação nesta noite, um salmo conhecido de todos nós. Quero revisitar este salmo, revisitar algumas palavras, porque nesses dias, nessa semana, a gente tem presenciado aí tragédias, temos presenciado tantas coisas que têm acontecido no nosso mundo, além da pandemia, né? Além de toda essa tragédia que nós temos acompanhado com essa pandemia, tantas coisas, né, nós temos acompanhado no mundo. E nós também, pessoalmente, talvez estejamos enfrentando alguma angústia, algum sofrimento, e nós queremos revisitar essa palavra do Senhor para enchermos o nosso coração de esperança e continuarmos firmes, nutridos e fortalecidos por aquele que é o nosso refúgio, por aquele que é a nossa rocha, a nossa esperança, o nosso Deus. Amém? Salmo de número 46. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler o primeiro verso até o verso de número 7. Salmo de número 46, de 1 a 7, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, ao santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada.
Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Palavras do Senhor. Quero ler novamente o verso de número 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Amém? Essa é a palavra que nos dá esperança. Essa é a palavra que enche o nosso coração na certeza de que nós não estamos sozinhos. De que mesmo diante das tribulações, das tragédias, de tudo que temos presenciado, nós temos um Deus onde nós podemos nos refugiar. Nós temos um Deus que é a nossa fortaleza, que nos fortalece, que cuida de nós, que mesmo diante dos intempéries da vida, diante das angústias do nosso coração, da tristeza da alma, Ele nos fortalece, nos traz de volta a alegria, a esperança. Amém? Eu citei na minha oração há pouco, eu acredito que você tenha acompanhado aí nos noticiários, aquela tragédia que na data de ontem aconteceu lá na cidade de Beirute, capital do Líbano. Confesso para os irmãos que ontem, na hora que eu recebi os vídeos pelo meu WhatsApp, eu fiquei perplexo, assustado com a magnitude daquela explosão. Confesso que no primeiro momento eu respondi para os meninos ali no grupo onde eu recebi se aquilo realmente era verdade. Tamanha a explosão. E depois acessando ali, né, os sites de notícia, a gente pôde acompanhar que infelizmente aquilo era uma realidade e estava acontecendo naquela cidade. Certamente, queridos irmãos e irmãs, essa tragédia e tantas outras que nós temos presenciado são tragédias aconteceram oriundas do egoísmo humano, oriundas da maldade humana, do egoísmo, daquilo que nós tanto vimos e temos visto nesses dias, da falta de amor e também, além do egoísmo, da humanidade sempre querer mais, sempre estar vislumbrando mais, querendo mais. Temos visto ali as notícias de como aquilo poderia ter acontecido e temos orado em a nossa oração para que Deus tenha misericórdia, que Deus fortaleça aquela nação. E nós temos, além disso, além dessa tragédia que nós presenciamos na data de ontem, temos acompanhado aí, infelizmente, que os números de mortos têm crescido, há desaparecidos, muitos feridos, mais de 4.000 feridos. E além dessas tragédias, várias outras tragédias a gente vem acompanhando na nossa história, na nossa humanidade. Nós estamos passando por uma tragédia, né, aí na pandemia chamada coronavírus, nesse vírus que tem ceifado vidas. Temos enfrentado na nossa história, na nossa humanidade, nas nossas vidas, inúmeras tragédias. Temos presenciado inúmeras tragédias. E talvez, queridos irmãos e irmãs, nós nos perguntemos, por que tanto sofrimento? Por que tanto sofrimento no mundo, na nossa vida? Porque é fato também que todos nós, pessoalmente falando, estejamos talvez enfrentando algum sofrimento nesses dias, passando por algum sofrimento nesses dias. Talvez nós estejamos angustiados nesses dias, tamanha incerteza, tamanha as angústias desse tempo de crise que nós temos enfrentado. E talvez nós nos perguntemos por que tanto sofrimento, por que é preciso sofrer, por que o Senhor permite tanta aflição, tristeza, tanto sofrimento. Queridos irmãos e irmãs, mas eu preciso falar uma coisa para você nesta noite, a gente já falou sobre isso em algumas outras ocasiões. O sofrimento, ele é uma realidade humana, o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. Por mais difícil que seja, por mais
triste que seja para nós presenciarmos e passarmos por sofrimentos e angústias, ele faz parte da vida humana. Por mais difícil que seja para nós ouvirmos e tentarmos entender, é no sofrimento e é diante do sofrimento que temos presenciado e até mesmo passado, é diante desse sofrimento que nós sentimos a presença de Deus, é no meio do sofrimento que Cristo se faz presente. Queridos irmãos e irmãs, a palavra diz que nós somos vaso de barro. Nós não somos um vaso inquebrável, nós somos um vaso que quebra, que sofre. Que diante da perplexidade da vida e diante dos sofrimentos que nós passamos, diante de Deus nós somos quebrados, nós nos fortalecemos e somos feitos novamente segundo a vontade daquele que é soberano sobre as nossas vidas. Nós sofremos, quebramos e aprendemos que o sofrer faz parte da vida. O sofrer faz parte da vida daqueles que seguem a Jesus e que diante dos seus sofrimentos fazem com que Jesus seja reconhecido através das suas vidas. Porque através dos sofrimentos, queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos fortalece, pois Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E diante das tribulações, diante do fortalecimento do Senhor, nós exaltamos e glorificamos o nome do nosso Senhor, amém? O salmista mesmo, no Salmo de número 40, um salmo conhecido de todos nós, tinha essa consciência e diz que diante do seu pedido de socorro, o Senhor inclinou os ouvidos para ouvir o seu clamor. E nessa espera com paciência, ele tinha a certeza que o Senhor o ouviria. E diante da morte, ele diz ali que o Senhor o tirou seus pés da lama, ele foi restaurado, teve os seus pés firmados sobre a rocha, e com fé ele declarou: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Porque é diante do sofrimento, é diante da perplexidade da vida, é diante das nossas angústias, que ainda assim o Senhor é exaltado e glorificado entre as nações. Por mais difícil que seja para nós assimilarmos e entendermos isso, não estou dizendo, queridos irmãos e irmãs, que nós somos imunes aos sofrimentos, muito pelo contrário, nós sofreremos. E o salmista sabia que diante da sua experiência de cuidado, do sair da lama e ter os seus pés firmados sobre a rocha, ali esperando com paciência diante do seu sofrimento, o Senhor seria exaltado e reconhecido como o único digno de confiança. E nós, queridos irmãos e irmãs, nos momentos difíceis da vida, nós somos fortalecidos. Nós não entendemos, passamos pelos sofrimentos, muitas vezes sem entender no primeiro momento, mas em meio ao sofrimento da vida, em meio às angústias, e em meio à perplexidade do que temos visto acontecer no nosso mundo, nós somos fortalecidos e podemos dizer que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Podemos fazer com que o Senhor seja exaltado. Talvez você esteja passando por alguma situação nesses meses, nesses dias, que você talvez não entenda. Talvez você esteja passando por alguma situação angustiante. Mas tenha certeza que o Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza. Ele fortalecerá a sua vida. Talvez você também tenha passado por alguma angústia, que hoje alguém que esteja passando pela mesma situação, você pode ajudar essa pessoa, exaltando o nome do Senhor. O nosso mundo, queridos irmãos e irmãs, temos presenciado, como eu disse no início, o nosso mundo está caótico. Nosso mundo tem sofrido, nós temos sofrido, temos presenciado coisas que têm nos deixado perplexos. Muitas vezes essa nossa perplexidade é tanta que nós ficamos sem reação, sem saber o que falar, sem saber o que fazer frente às coisas que temos visto e temos também vivido.
E o Salmo 46 que nós lemos, ele nos traz a certeza, nos traz uma motivação, um alívio e uma direção para as nossas vidas. Castelo forte é o nosso Deus. O povo de Deus está seguro mesmo em tempos de tumultos e sofrimentos, porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É nele, tão somente em Deus, que nós encontramos a certeza de um lugar seguro e eterno. Nós não podemos nos firmar em pessoas, em coisas, nem tampouco no que temos ouvido, mas somente em Deus. Ele é o refúgio seguro, Ele é a fortaleza certa, somente Deus. Deus está presente em sua cidade, como diz o Salmo, emblema, uma ilustração, a cidade ilustra o povo de Deus, para proteger em todas as circunstâncias, em todo o tempo. Ao escolher Sião, o objetivo de Deus é que a partir dela a palavra chegue aos povos em todo o mundo, levando a viver a paz uns para com os outros. Esse será o meio pelo qual o Senhor fará cessar as guerras e os sofrimentos. Talvez soe como egoísmo para nós, por exemplo, dizer que Deus salva o seu povo e que Ele nos protege, nos salva, enquanto outros estão sofrendo. Mas o Salmo 46, queridos irmãos e irmãs, é um hino que celebra não somente a fidelidade de Deus para conosco, mas o que Ele quer fazer através das nossas vidas. O que Ele quer fazer através das nossas vidas. Nós, eu e você, a igreja do Senhor, o corpo vivo de Cristo, nós somos a cidade de Deus, onde Deus habita. E é neste lugar, é por meio de nós que nós precisamos ir a este mundo que tem sofrido e levar este refúgio, levar este nome que somente Ele, de Deus, que somente Ele pode restaurar todas as coisas. Apesar de todo o sofrimento que vemos e presenciamos em nosso mundo atualmente, apesar de todo o sofrimento, angústias e incertezas que talvez todos nós temos enfrentado e até mesmo temos passado, nós não devemos desanimar e nos entregar aos desespero, aos medos e às angústias. Porque, queridos irmãos e irmãs, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E Jesus nos capacita a suportar todas as adversidades. A palavra de Deus nos diz que não há nada que venha sobre nós, não há nada que o Senhor nos permita passar que nós não somos capazes de suportar, porque Ele está conosco, amém? Porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele nos fortalece, Ele nos mantém animados, alegres, mesmo diante das circunstâncias que temos presenciado e que temos vivido. Em meio a esse turbilhão de tragédias, a esse turbilhões de angústias que temos vivido, que temos vivenciados, nós precisamos ter essa certeza de que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, de que mesmo diante da perplexidade, mesmo diante dos nossos sofrimentos, Ele é exaltado entre as nações. Jesus venceu o mundo, queridos irmãos e irmãs, venceu a morte e nos dá o mesmo poder para vencermos as adversidades. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E por meio de mim agora, vocês podem vencer o mundo, vencer o sofrimento, vencer as angústias, vencer as aflições. Em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 7, o apóstolo Paulo diz que nós somos um vaso de barro. Nós já conversamos sobre isso em outra ocasião. O apóstolo Paulo ele diz que nós somos um vaso de barro. Um vaso de barro que carrega em si o quê? O tesouro da vida, o evangelho, que é o maior do que toda e qualquer circunstância, que é maior do que toda e qualquer tribulação, porque é a boa notícia. É maior do que todo sofrimento. Porque nesse vaso de barro que sofre, nesse vaso de barro onde está o tesouro do evangelho, esse vaso de barro que somos nós, que carrega em si a boa notícia do evangelho, queridos irmãos, nós carregamos a excelência do poder para vencermos os nossos sofrimentos,
mas esse poder não vem de nós, porque nós somos vaso de barro, mas esse poder vem das mãos de Deus, esse poder vem de Deus, que através da sua presença se faz presente nesses vasos de barro quebrados, sofridos, mas que através desse tesouro que carregam, dessa boa notícia que carregam, exaltar o nome do Senhor, mesmo em meio aos sofrimentos, e levar uma palavra de paz, uma palavra de esperança para aqueles que têm sofrido à nossa volta. Nós vivemos em um mundo que chora, vivemos em um mundo que sofre, e nós que somos de Cristo, que carregamos o tesouro do Evangelho em nossas vidas, não estamos isentos, é verdade, do sofrimento nos dias de hoje, mas em Deus nós somos fortalecidos, e em Deus nós encontramos forças para vencer as adversidades, amém? O Senhor nos dá a certeza que mesmo passando por momentos difíceis, e eu tenho certeza que todos nós, queridos irmãos e irmãs, a começar em mim, nós temos enfrentado momentos difíceis nas nossas vidas, mas Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Deus nos dá a certeza que mesmo em meio aos momentos difíceis da nossa vida, Ele é maior do que qualquer problema, é a nossa única esperança, é o nosso socorro bem presente em meio às tribulações da vida. Talvez você esteja passando por alguma coisa que esteja roubando a sua paz, a sua alegria, ou quem sabe deixando você sem saber o que fazer. Mas isso, infelizmente, não é uma exclusividade. Todos nós, nos últimos meses, queridos irmãos e irmãs, temos enfrentado dificuldades. Nos últimos meses, parece que cada dia nós somos bombardeados por uma informação diferente que nos tira a esperança de dias melhores. Somos surpreendidos por alguma angústia, por alguma notícia que rouba a paz do nosso coração. Mas o Senhor tem um propósito muito maior para as nossas vidas, amém? O sofrimento do tempo presente não podem ser comparados à glória que nos está proposta em Cristo Jesus. O Senhor tem um propósito nas nossas vidas, inclusive em meio aos sofrimentos, para nos preparar, para sermos mais fortes, para continuar falando do Evangelho, carregando esse tesouro nesses vasos de barros. O sofrimento, queridos irmãos e irmãs, ele não é o fim. O sofrimento ele é o meio pelo qual nós passamos enquanto estamos neste mundo. O sofrimento é algo inerente nas nossas vidas, vamos sofrer, vamos presenciar sofrimentos. Tudo isso que nós temos presenciado, queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus diz que é apenas o princípio das dores. Mas em meio a esse sofrimento, o Senhor se faz presente e nos conduz com sua graça, com seu amor, nos levando, nos conduzindo. Mesmo em meio às dificuldades, queridos irmãos e irmãs, nós podemos olhar para as nossas vidas e ver que mesmo diante dos nossos sofrimentos, o Senhor tem nos conduzido. Amém? O Senhor tem se feito presente. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem colocado pessoas nas nossas vidas, com palavras, com ações. Por isso não se deixe prender, querido irmão e querida irmã, pelo sofrimento. Olhe para frente, mantenha os seus olhos fixos em Jesus, fixados em Jesus, no autor e consumador da sua fé. Somos chamados a vivenciar a presença do Senhor em meio a tudo o que temos visto, levando a esperança da cruz e a certeza da vitória final. Porque através das nossas ações e reações, Deus, Ele é exaltado. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. No livro do profeta Naum, capítulo 1, verso 7, diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Certamente, queridos irmãos e irmãs, como já disse, temos vivido tempos difíceis. Certamente podemos pensar que estamos desamparados, que o mundo está realmente perdido diante de tudo que temos visto acontecer. Talvez perguntas como onde nos refugiaremos dos perigos que nos cercam.
Perguntas talvez como: existe um refúgio seguro? Qual a melhor opção para a humanidade nos dias de hoje? Podem surgir. E o salmista nos traz a resposta: que somente o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Somente o Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação. O Senhor usa as pessoas. O Senhor usa pessoas. A palavra nos diz que é melhor serem dois do que um. Mas o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A única resposta que podemos trazer para tais questionamentos diante da perplexidade da vida, diante dos sofrimentos que temos visto e que temos passado, é que sim, existe um refúgio, existe um lugar onde podemos encontrar forças, e esse lugar está nos braços do nosso Senhor, do nosso Pai. Amém? Pois Ele é o nosso refúgio. O melhor e único refúgio para as nossas vidas é em Deus. É em Deus. Naum estava em meio a um período conturbado na história ali da cidade de Nínive, e Deus usou a vida do profeta para mostrar ao povo que a aparente segurança material que eles tinham, a aparente segurança que eles tinham em outras coisas, não eram nada, mas somente em Deus eles encontrariam o verdadeiro refúgio. Portanto, queridos irmãos e irmãs, qual tem sido o nosso refúgio em meio às tribulações? Temos nos entregado ao medo, às angústias? Talvez sim, porque somos humanos, somos fracos. Confesso que muitas vezes as angústias tomam conta do nosso coração, a começar em mim. Muitas vezes nós nos deixamos entregar pelas angústias e pelas incertezas e pelos sofrimentos que nós passamos. Mas nós precisamos lembrar dessa verdade bíblica que o salmista nos traz. Que possamos nos lembrar que somente Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que diante das angústias que talvez você tenha passado, que diante dos sofrimentos talvez que você tenha enfrentado, você possa se lembrar que há um refúgio, que há um lugar onde nós somos fortalecidos, e esse lugar é no Senhor. Amém? Oremos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, mais uma vez, que nos traz esperança. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que nós visitamos mais uma vez, e que somos relembrados mais uma vez, ó Pai, que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E continue, Pai, a direcionar o nosso coração, direcionar as nossas vidas, diante, ó Pai, do Teu altar, da Tua presença, ó Deus, para que em meio às angústias, em meio às coisas que temos visto, em meio à perplexidade da vida e o sofrimento que temos presenciado, possamos nos lembrar, Senhor, onde é o nosso refúgio, onde nós encontramos força para continuar, ó Pai. Abençoe cada irmão, cada irmã aqui, Senhor. Abençoe, ó Pai, todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando eles em nome de Jesus. Ó Pai, nós queremos, Senhor, colocar aqui diante de Ti, ó Deus, a vida de cada irmão, ó Deus. Pedimos, ó Deus, oração pela filha Beatriz, filha do nosso irmão Domingos, que vai passar por uma cirurgia dia 28 de agosto. Pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque Tua mão santa, Senhor, sobre a vida da Beatriz, Sua mão curadora, restauradora. Que o Senhor, ó Pai, coloque Tua mão sobre os médicos, capacitando, direcionando e guiando, ó Deus, os médicos, para que a Beatriz, ó Pai, passe por essa cirurgia e esteja com a saúde restabelecida para a honra e a glória do Teu nome, ó Pai. Cuide do Domingos, cuide da esposa, dê-eles, ó Pai, a Tua paz que excede todo entendimento, dê-eles, ó Pai, a certeza de que o Senhor é o refúgio certo e que eles, Senhor, estão sendo fortalecidos por Ti a cada dia. Pedimos, ó Deus, ó Pai, oração pelas famílias, ó Deus, oração por todas as famílias, ó Pai, famílias que têm enfrentado dificuldade, famílias, ó Deus, que talvez tenham ali perdido o emprego, que o Senhor coloque Tua mão santa, ó Pai, sobre essas famílias, ó Deus, provisionando, cuidando em todas as coisas, ó Pai. Pedimos oração pelo primo da Marlene, o Ricardo, que mora em Bauru, que está internado com a Covid, ó Deus, coloque Tua mão sobre o Ricardo, ó Pai.
Cure, ó Deus, restabeleça a saúde do Ricardo em nome de Jesus, ó Pai. Pedimos também, ó Deus, pela família da Débora, pelo Sr. João Silva, pela Dona Marta, por todos, ó Deus, da família, que o Senhor esteja abençoando, guiando, ó Deus, e sustentando os nossos irmãos e irmãs, em nome de Jesus, ó Pai. Pedimos oração também, ó Deus, e agradecemos pela proteção da família, ó Deus, do João, nosso irmão, sua família, suas filhas, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado deles, ó Deus. Pedimos também oração pela Rose, ó Deus, Rose Nascimento, que tem acompanhado aqui as nossas transmissões. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a Rose, juntamente com seus filhos. Esteja, ó Pai, cuidando dela, provisionando todas as coisas. Abra a porta de um emprego para a Rose, ó Pai, em nome de Jesus, para que ela, ó Senhor, esteja aí, ó Pai, sendo fortalecida por Ti nesses dias, ó Deus. Pedimos oração também pela tia Anorina do nosso irmão Geraldo, ó Pai, que quebrou o fêmur. Ela tem 100 anos, ó Pai, já aí debilitada pela idade, mas pedimos que o Senhor coloque Tua mão santa, curadora e restauradora sobre a vida da tia do nosso irmão Geraldo, ó Pai, curando, restaurando, ó Senhor, o fêmur da nossa irmã em nome de Jesus. Pedimos oração também pelo nosso irmão Geraldo, pela Nina, pela Ana Paula, que o Senhor coloque Tua mão sobre eles, ó Pai, continue cuidando deles em nome de Jesus, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos mais uma vez, ó Pai, por aqueles que foram atingidos por aquela tragédia na data de ontem lá no Líbano, que o Senhor, ó Pai, esteja cuidando das pessoas, ó Deus, curando aqueles que estão feridos e consolando, ó Deus, o coração das pessoas que perderam entes queridos, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, esteja nos fortalecendo a cada dia. Que o Senhor realmente seja o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na tribulação, a fortaleza, ó Pai, onde nós podemos nos refugiar, encontrar forças para prosseguir, ó Deus, mesmo em meio a um tempo tão difícil para todos nós, diante de tudo que temos vivido, diante de tudo que temos visto, diante de tudo, ó Pai, que nós temos presenciado nesses dias. Que nós não deixemos os nossos corações esmorecer, mas que estejamos, ó Pai, firmes na promessa e na certeza de que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Recebeis a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o fortalecimento do Espírito Santo estejam com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Vamos acompanhar mais uma música para encerrar a nossa celebração e que Deus abençoe você. Nos encontramos domingo na escola dominical. Deus abençoe. Engrandecei ao Senhor, engrandecei comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso, glorioso nome.
alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a exaltemos o nome. Seu glorioso, glorioso nome. Seu glorioso, glorioso nome. Seu glorioso, glorioso nome.